Então, hoje nós temos um texto, no capítulo 30 do livro Pão Nosso, né? Lemos aqui na sequência, em que Emmanuel intitulou de Convenções. E ele se utilizou do versículo 27 do capítulo 2 do Evangelho de Marcos, aonde Jesus disse para aqueles que estavam lá na sinagoga, eu conto já a história, Jesus disse assim: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, do ser humano, né? E nos comenta o benfeitor: o sábado, nesta passagem evangélica, simboliza as convenções organizadas para o serviço humano. Há criaturas que por elas sacrificam todas as possibilidades de elevação espiritual, quais certos encarregados dos serviços públicos que adiam indefinidamente determinadas providências de interesse coletivo em virtude da ausência de um selo minúsculo. Pessoas existem que, por bagatelas, abandonam grandes oportunidades de união com a esfera superior. Ninguém ignora o lado útil das convenções. Se fossem totalmente imprestáveis, o Pai não lhes permitiria a existência no jogo das circunstâncias. São tabelas para a classificação dos esforços de cada um, tábuas que designam o tempo adequado a esse ou àquele mistério. Todavia, transformá-las em preceito inexpugnável ou em obstáculo intransponível constitui grave dano à tranquilidade comum. A maioria das pessoas atende-as antes da própria obediência a Deus. Entretanto, o Altíssimo dispôs todas as organizações da vida para que ajudem a evolução e o aprimoramento dos filhos. O próprio planeta foi edificado por causa do homem. Se o Criador foi a esse extremo de solicitude em favor das criaturas, por que deixarmos de satisfazer-lhe os divinos desígnios, prendendo-nos às preocupações inferiores da atividade terrestre? As convenções definem, catalogam, especificam e enumeram, mas não devem tiranizar a existência. Lembra-te de que foram dispostas no caminho a fim de te servirem. Respeita-as na feição justa e construtiva, contudo, não as converta em cárcere. Então, essa frase de Jesus, nesta passagem aqui em Marcos, que também nós vamos encontrar em Mateus, vamos encontrar em Lucas, trata-se de um episódio em que ele vinha com seus discípulos e passavam, num sábado, por um campo em que estava plantado trigo. E os discípulos, então, recolhem algumas espigas. Vão abrindo o caminho, recolhendo espigas. E, ao chegarem na sinagoga, perguntam para ele por que seus discípulos fazem coisas que não podem ser feitas. Inicialmente, a gente até pensa que é porque eles colheram espigas num campo que não era deles. Ou seja, não se deve pegar coisa de um campo alheio. Mas não era isso, porque isso é autorizado nos livros antigos judaicos. Ou seja, qualquer um pode se utilizar, pode colher num campo alheio, se for para satisfazer a sua fome. Não tem problemas. O problema era trabalhar no dia de sábado. E para eles, colher uma espiga era trabalho. E era terminantemente proibido fazer qualquer trabalho no dia de sábado. E por que isso? Porque lá no livro da Gênesis, né? Gênesis, o Criador trabalhou durante 6 dias e no 7º dia ele descansou. O 7º dia é o sabá. Então não se pode trabalhar ao sábado. E até hoje nós temos
algumas correntes de pensamentos religiosos, se eu não me engano, dos adventistas do sétimo dia, né? Em que deu sexta-feira, 18 horas, eles param de trabalhar e só retornam no sábado, 18. Por que isso? Porque também o dia do judeu, naquela época, não começava às 0 hora, como começa hoje. A 0 hora era às 18 horas. Então, o dia começava com 12 horas de noite e depois 12 horas de dia. Por isso que o sábado começa na sexta-feira, às 18 horas, e encerra no sábado, 18 horas. Mas Jesus, como um bom educador, né, não só explicou que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado, como entrou na sinagoga e lá tinha um homem com a mão atrofiada. E aí ele pergunta: é lícito curar no sábado? É lícito fazer o bem no sábado? E aí chama este homem para o meio da sinagoga e diz: ele estende tua mão. E quando ele estende a mão dele se cura. E óbvio que foi aquele né? Como que ele pode fazer isso? Está violando a lei divina. Mas Jesus não fez isso uma vez só, não. Ele fez várias. Ele curou paralítico no sábado. Ele curou cego no sábado. Por quê? Porque ele dizia o seguinte: vocês são hipócritas. Se uma ovelha de vocês cair num poço num sábado, vocês vão correndo para salvar. Porque vocês vão perder um bem. E ovelha naquela época era caro mesmo, né? Então quem tinha era rico. E por que não se pode curar alguém no sábado? Por que tem que esperar para outro dia para curar alguém, né? Então, quando Jesus diz que o sábado foi feito por causa do ser humano e não o ser humano por causa do sábado, e aí, pelo texto que nós vemos de Emmanuel aqui, é para que a gente não dê mais atenção e mais importância à regra do que ao motivo pela qual a regra foi feita. Por que se instituiu o repouso no sábado? Ou o sábado como um dia santificado para o Senhor? Se hoje nós já passamos a semana inteira trabalhando, imagine naquela época em que o grau de espiritualização da humanidade era muito menor e o grau de materialidade, de mundanidade da civilização, da humanidade, era muito maior. Se não tivéssemos um horário reservado para refletir nas questões espirituais, se trabalharia os 7 dias da semana. Então, quando foi instituído este sábado como um dia reservado para o Senhor, a ideia é: para as outras tuas atividades e dedica a refletir sobre as questões espirituais, sobre a presença de Deus em tua vida, né? Porém, né, se deu mais importância às regras, às convenções, como Emmanuel diz aqui, do que à finalidade. E os judeus, eles chegavam ao ponto de dizer assim: olha, se der mais do que 10 passos em casa, é trabalho, não pode. Se carregar mais do que 100 gramas de alguma coisa, é trabalho, não pode. Tanto que um dos paralíticos curado por Jesus, aquele do tanque de Betesda, que dizia que ele não conseguia chegar até o tanque para se curar, porque quando a água se mexia, um outro ia na frente dele e ele nunca se curava. E Jesus disse: levanta-te, toma teu catre e vai para casa. Ele se levantou, pegou o catre, a maca dele, a cama dele, e foi para casa. E os doutores da lei mandaram chamar ele. Eles: não te é lícito levar tua cama para casa. Hoje é sábado, não pode trabalhar. E ele falou: olha, aquele homem que me curou disse que eu posso, então eu vou fazer. E quem é esse homem? Eu não sei, ele me curou. Eu sei que ele disse: levanta-te, toma teu catre e vai para casa. E eu fui. Então, o que Emmanuel nos chama a atenção aqui, e a gente pode pensar,
tanto no que diz respeito a regras e normas do centro espírita, como regras e normas que nós temos em casa, em outros locais, né? Elas existem? Sim. São úteis? São. Porque elas precisam ordenar um movimento nosso. Não é interessante nós chegarmos atrasados num lugar. Então, temos uma norma, uma convenção de começar aqui o culto às 19h30. Se não tivéssemos essa convenção, cada um chegaria num horário diferente. E a que horas nós começaríamos? Mas, se por qualquer motivo engarrafou, choveu, o que quer que seja, deu este horário, não fecha a porta e ninguém mais entra, já é um rigor extremo. Então, a gente deve se atentar sempre para quais os fins que aquela norma aponta. Por que que aquela norma foi criada? Este rigor excessivo com as normas estão atendendo à finalidade? O Emmanuel diz aqui. Só não gostei quando ele falou de servidor público aqui, mas não entendamos aqui como qualquer servidor público, como certos encarregados do serviço público. Como também existem certos encarregados do serviço privado, e eu não sou servidor público, mas estou aqui falando por eles. Existem certas pessoas que realmente se apegam a bobagens e querem ser assim aquele que a gente chama de Caxias, né? Não, se não tiver aqui a vírgula no lugar, eu não aprovo, eu não passo, eu não deixo adiante. O problema é que com o rigor que nós agimos, será usado também para conosco. Quanto mais rigorosos nós formos para com os outros, mais rigorosos os outros serão para conosco. Essa é a lei, né? O que a gente lança para o universo é o que volta para a gente. Não há aí nenhum privilégio. E essa é a maior justiça que se pode ter para o outro, assim como para o outro, assim como para mim. Então, ele diz assim, se as convenções fossem totalmente imprestáveis, elas não seriam permitidas. Então, o problema não é a convenção, o problema é a maioria das pessoas atende às convenções antes da própria obediência a Deus. Eu estou me lembrando aqui agora da parábola do bom samaritano. E o que é que acontecia? Ou melhor, o que é que aconteceu? O sujeito foi assaltado no caminho de Jericó para Jerusalém. E estava lá à beira da estrada todo ensanguentado, nu, completamente, né, ensanguentado. E aí Jesus diz assim, passa um doutor da lei, olha e segue adiante. Passa um levita, olha e segue adiante. Será que foi por falta de caridade? A gente normalmente pensa assim, né? Total indiferença. Mas os estudiosos dizem que o doutor da lei, ou o levita, se tocassem no corpo de alguém ensanguentado, perderiam a sua pureza ritual. Eles tinham verdadeiros rituais de ablações e de purificações as mais diversas possíveis, e de oferendas e de ofertas, para se tornarem puros, para poderem entrar no templo, no local reservado aos sacerdotes. E se eles tocassem ali em alguém que está ensanguentado, tanto que a mulher também, quando estava menstruada, tinha que ficar separada, ele não poderia tocar na mulher, porque estava com fluxo de sangue, ele perderia a pureza ritual. E aí, vai-se lá mais 40, 60, sei lá quantos dias para ele adquirir de novo a pureza ritual dele. Compreende? Ou seja, a regra da purificação foi mais importante para ele do que auxiliar alguém que está precisando. E aí passa aquele sujeito que era considerado a escória do povo, né? Porque eles achavam que samaritano era algo assim abominável, porque não seguiam as regras dos judeus. Lembram do diálogo de Jesus com a samaritana no poço?
que a certa altura ela diz assim: Senhor, os judeus dizem que nós devemos orar no Monte Sião, onde está o templo de Jerusalém. Mas os nossos dizem que tem que ser aqui no Monte Garizim. Aonde nós devemos orar a Deus? Jesus diz: minha filha, vai chegar um tempo, minha filha de minha parte, gente, desculpa. Chegará um tempo, e já chegou, em que não se precisará de um monte para orar. A oração tem que ser feita em espírito, porque Deus é espírito. Não precisa de um local material para se orar. E tem uma mensagem belíssima de Emmanuel, veemente aqui agora, mas eu não lembro dela, me desculpem, mas eu lembro do título. O nome é Altar Íntimo. Busquem depois. Altar Íntimo. É uma mensagem linda, em que ele fala sobre isso, que nós devemos converter nós mesmos num altar íntimo e não precisar de um altar ou de um centro espírita ou de um templo qualquer para fazer as orações. Então, Jesus então coloca na figura do samaritano, que era execrado pelo povo judeu, uma pessoa que quando passou e viu aquele sujeito lá todo ensanguentado, necessitado, ele vai e cuida do ferido. Por quê? Porque ele não tem convenção. Ele foi, e diz o texto é lindo, a parábola é linda, o texto diz assim: ele foi tomado ou tocado de compaixão. Então, os outros dois talvez não tenham sido tocados de compaixão porque estavam presos às convenções. E aí não deu espaço. Mas o outro que estava lá, livre das convenções, se permitiu ser tocado por esse sentimento e foi ajudar. E aí ele deita, ou melhor, ele coloca nas feridas do sujeito o azeite de oliva. Ele coloca o vinho também como que para limpar. E a gente pode fazer uma correlação. O doutor da lei e o levita, no templo, coloca lá, no local adequado, azeite e vinho para Deus. Não era muito melhor colocar na ferida do sujeito que estava ali, necessitado? Então, aquele sujeito caído ali à margem da estrada se converteu no verdadeiro altar. E teve muito mais utilidade colocar o azeite e o vinho nele do que seguir uma convenção de que eu não posso tocar nele e eu vou colocar o azeite e o vinho lá no local reservado para Deus. O próprio Jesus, quando fala com os fariseus aqui, diz assim: vocês não se lembram de quando Davi profanou o templo e entrou no local reservado aos sacerdotes e pegou os pães de preposição que só era permitido aos sacerdotes comerem e deu para todos que estavam com ele, porque eles estavam precisando? Aí ele diz: aqui está alguém que é maior do que Davi, que é maior do que o templo, e o sábado não é maior do que o homem. E eu achei linda essa frase de Emmanuel quando ele diz assim: o próprio planeta foi edificado por causa do ser humano. Porque nessa hora me vem à mente a figura do Cristo Jesus, né? Há mais de 4 bilhões de anos atrás, totalmente integrado, porque o nome Cristo significa estar unido, untado, ungido, como se fosse um só. Então, ele totalmente impregnado de Deus, com um exército de sabe-se lá quantos milhões de outros espíritos puros, idealizando esse planeta da gente, pensando no planeta Terra. E ao pensar e na ação desses espíritos, né, o planeta então começou a se formar. De um nada, de uma poeira cósmica. Ele começa a se condensar. E de repente as coisas vão acontecendo e surge esse planeta que é maravilhoso, que é lindo, que é uma casa que não tem outro igual para a gente. E que a gente maltrata tanto, né?
mas foi feito com tanto carinho, com tanto zelo, com tanto amor para nos acolher, né? E ele diz assim, se o Criador chegou a esse extremo de solicitude em favor de vocês, criaturas, né? Por que que a gente vai deixar de satisfazer os desígnios divinos? Porque estamos presos a convenções, a preocupações inferiores da atividade terrestre. Então, a princípio, quando eu vi o título, eu achei assim, poxa, será que vai dar o que falar esse texto? Mas depois que a gente vai pensando, refletindo e deixando aquele conteúdo fermentar dentro da gente. Isso olha que coisa mais linda que o Emmanuel trouxe, né? E especialmente para nós aqui do NEFA, né? A gente sabe que a gente já esteve preso a algumas convenções assim de uma maneira muito forte, muito extremada e que não fez bem, né? E graças a Deus acho que hoje estamos assim mais maleáveis. A gente não deve também deixar a coisa descambar, né? A gente tem que ter ordem na casa, mas a gente tem que ter essa justa medida entre aquilo que realmente vai nos proporcionar o que o Espiritismo quer fazer para nós, que é fazer com que a gente esteja mais maleável, mais suscetível a essa influência e interferência divina em nossas vidas. Que a gente não fique tão preso às questões, às preocupações, aos objetivos e às convenções materiais. Mas que a gente tenha um espaço, né? Que o nosso sábado seja todos os dias, que a gente tenha um horáriozinho no dia ali, que é o nosso sábado de segunda, nosso sábado de terça, nosso sábado de quarta, que é aquele horário que a gente reserva para poder ter o nosso papo íntimo, né, com Deus, com Cristo, com os espíritos protetores, nossos anjos guardiães. Agradecer por tudo, né, e pedir que nos siga orientando. Então, que Jesus nos abençoe e vamos então aos nossos passos.